Eu já vi muitas pessoas que têm vontade de aprender a costurar desistir só pelo simples fato de ter dificuldade de controlar a velocidade da máquina. Para quem não me conhece, eu sou o Léo e eu vim aqui justamente falar desse tema com você. Se você está querendo aprender a costurar, porém tem dificuldade de controlar a velocidade da máquina, então eu vim te dar algumas dicas a fim de te ajudar. Antes de eu te mostrar como você vai fazer para controlar a velocidade da sua máquina, eu também quero fazer um comentário que eu costumo ver nos grupos de iniciante. Sempre aparece pessoas perguntando qual máquina deve comprar para iniciar o seu aprendizado na costura. E eu te digo o seguinte, o interessante é uma máquina que funcione. Na maioria das vezes, a pessoa não tem certeza se vai realmente engrenar nessa atividade. Então, o que eu sugiro é que ao invés de ficar se preocupando em comprar uma máquina da loja, uma máquina nova, compre em primeiro lugar uma máquina usada para você treinar, aprender a costurar. Quando você tiver certeza que realmente você quer continuar costurando, que você já aprendeu o suficiente, aí você pode sim pensar em fazer um investimento, em comprar uma máquina nova e uma máquina talvez mais potente. As dicas que nós damos são voltadas para a costura caseira e nós sempre usamos máquinas caseiras. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar a aprender a controlar a velocidade dessa máquina. Antes de tudo, para eu conhecer a velocidade da máquina, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a agulha da máquina, para eu não correr nenhum risco de me machucar. Agora que eu já tirei a agulha, eu trouxe o pedal para cima da mesa, porque antes de tudo, eu vou começar a sentir a velocidade da máquina com a minha mão. Então, ao invés de eu começar a pisar no pedal com o pé, que é aí que gera a dificuldade do controle da máquina, então é essencial que a gente comece a sentir e fica mais fácil se isso for feito com a mão. Como eu ainda não vou passar o tecido na máquina, então além da agulha, eu também vou tirar o pezinho para não correr o risco de estragar a máquina. E feito isso, agora eu vou começar a pressionar o pedal para começar a sentir essa velocidade como eu disse. Quando somos iniciantes, nós temos a tendência de pisar muito forte no pedal. E por isso, nós perdemos o controle, veja só. E aí começa a confusão. Então, antes de tudo, vamos começar a controlar essa pressão com a mão. Observe como eu vou fazer com calma, controlando essa velocidade, tornando o movimento mais rápido e por em alguns momentos mais lentos. Com esse exercício, eu passo a conhecer o meu pedal. Feito isto, eu já posso voltar o pedal para o chão para começar a trabalhar com o pé. Agora que eu voltei o pedal para o chão e o meu pé já está sobre o pedal, então eu também retornei o calcador na máquina. Observe que quando você pressionar o pedal com o pé, além dessa engrenagem onde estará a agulha subir e descer, esses dentinhos também irão se mexer. E é a partir daí que nós começamos o segundo exercício, que é pegar um pedaço de tecido, um retalho, e você vai começar a treinar passar esse tecido na máquina como se você já estivesse costurando. Observe que eu ainda irei continuar fazendo esse exercício sem a agulha, para não correr o risco de me machucar. Então eu baixo o calcador. E neste momento, além de eu sentir como esse tecido irá passar pela máquina, eu também já vou começar a treinar o ato de guiar esse tecido. Eu estou usando um retalho de cetim para eu começar a sentir como é que esse cetim vai passar aqui na máquina. A princípio eu estou devagar, porque como eu disse, eu estou treinando também o fato de eu estar guiando o tecido. E agora eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Observe que eu estou simulando uma costura reta e estou controlando o tecido
com a mão, enquanto eu controlo a velocidade com o pé. O objetivo desse exercício é conseguir o controle da velocidade da máquina e também conseguir manter a minha costura reta. O primeiro retalho que eu passei, como eu disse, foi um retalho de cetim. Agora eu peguei um retalho de Oxford para eu sentir também como é o comportamento dessa variação de tecido na máquina em relação à velocidade e ao meu controle para que esse tecido não saia do lugar e eu consiga manter essa costura reta. É importante que você faça esse exercício com vários tipos de tecidos diferentes para você entender como cada um vai se comportar na hora de costurar. Agora que eu já fiz essa primeira etapa do meu exercício, então eu vou partir para o treino da costura reta. Como a minha máquina é uma máquina caseira simples e eu só tenho um calcador de costura reta, e se você observar, eu não tenho as marcações de nenhum guia aqui do lado, então a primeira coisa que eu vou fazer antes de iniciar é pegar uma fita adesiva para fazer o meu guia. Vou colar essa fita adesiva aqui do lado. Depois que eu colei a fita adesiva, eu vou baixar a agulha. Vou pegar a minha fita métrica e vou posicionar a ponta da fita métrica aqui na agulha. E vou marcar os meus pontos de referência para eu me guiar. Então aqui eu tenho 1 centímetro, 1,5 centímetros e 2 centímetros. Observe, eu marquei aqui uma margem de 1 centímetro, 1,5 centímetros e 2. Porque geralmente quando nós vamos costurar uma peça de roupa ou até mesmo um artesanato, nós costumamos usar uma margem de costura de 1 centímetro a 2. Então agora eu já tenho a minha guia. Na maioria das máquinas, principalmente essas moderninhas, ela já vem com essa guia, mas no caso dessa que eu estou usando, ela não tem essa guia, e se a sua máquina não tiver, você pode usar desse recurso. Observe que eu já passei a linha na máquina, e se você ainda tiver alguma dificuldade em relação a isso, na nossa página Falando de Costura nós também temos um vídeo onde nós ensinamos passar linha em algumas máquinas, e se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar um link aí na descrição, ok? Então vamos lá, vamos começar a treinar agora uma costura reta de verdade. Então o meu primeiro passo é dobrar o tecido, porque quando nós vamos fazer uma costura, nós estamos unindo um tecido ao outro, então eu vou dobrar o tecido, mesmo sendo um treino. Vou deixar o meu tecido encaixado aqui na minha margem de costura, observe, eu vou fazer uma margem de costura de 1 centímetro e o meu objetivo agora é fazer essa costura com uma margem de 1 centímetro. Observe que a margem do meu tecido vai estar passando constantemente nessa marca que eu fiz aqui com o lápis. Então, ao invés de eu ficar preocupado em olhar no movimento da agulha, eu vou sempre prestar atenção e cuidar para que a borda passe na marca que é o meu guia. E por aí vai. O treino é basicamente isso. Porém, muitas vezes nós ouvimos também o termo de que a costura é um pé de máquina. Quando te pedirem que faça uma costura ou você decidir fazer uma costura de um pé de máquina, então ao invés de posicionar a borda no guia de 1 centímetro, você simplesmente vai posicionar essa borda no pezinho da máquina e vai guiar essa costura desta forma. Eu não estou olhando o movimento da agulha. A tendência no início é a gente se preocupar com o movimento da agulha e acabar olhando para a agulha, e isso faz com que a costura saia torta. Nós sempre vamos olhar a borda do tecido, que ele esteja passando constantemente na guia que nós estamos especificando, que nesse caso agora é o pezinho de máquina.
E como eu acabei de fazer uma costura com um pezinho de máquina, se eu quiser fazer uma costura paralela, é muito simples. Agora que eu já fiz essa costura com um pezinho de máquina, eu vou posicionar a borda do meu tecido na minha marcação, seja na margem de 1 centímetro ou de 1,5 centímetro, e vou passar outra costura. E veja só, eu tenho uma costura paralela ao outro, que significa o quê? Que a distância que tem entre essa costura até esta nesse ponto é a mesma que tem em qualquer extensão das duas costuras. E seguindo essa dica, você pode fazer quantas costuras paralelas que você quiser, basta seguir essas guias aqui, e isso vai te ajudar nos acabamentos das suas peças. Pois bem, fica aí a dica, eu espero ter te ajudado, bom exercício, e se você ainda não conhece a página Falando de Costura, faça uma visita, curta a nossa página, deixe seu comentário, faça suas perguntas, porque as suas dúvidas são muito importantes para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo, e até a próxima!